Os sinais do fim estão por toda parte, mas o perigo mais sutil, para o qual poucos estão preparados, é a marca da besta. A verdade chocante é que o sistema para impô-la já está sendo construído, e o engano do anticristo será tão sedutor que muitos cristãos poderão cair. Ele não vai forçar com uma arma, vai convencer com falsos milagres e promessas de paz. Neste vídeo, vamos revelar o plano completo do inimigo, passo a passo. O que está em jogo é o seu destino eterno, por isso você precisa ficar até o final. Muitos que buscam essa verdade aqui ainda não se inscreveram. Se Deus te trouxe a este vídeo, se inscreva agora e ative o sino para não perder as revelações que virão. Antes de começarmos, comente abaixo qual você acha que será a maior mentira usada para que as pessoas aceitem a marca da besta. Fique atento, porque este é o seu manual de sobrevivência espiritual para a batalha que se aproxima. Meu amigo, minha amiga, para entendermos a complexidade dos tempos que as profecias bíblicas descrevem, precisamos, antes de tudo, observar o palco que está sendo montado. Pense no mundo de hoje. A confusão, as crises, as guerras e rumores de guerras que Jesus mencionou em Mateus 24. Há um anseio quase palpável por um líder, alguém que traga ordem ao caos, que prometa paz e segurança. É exatamente neste cenário de desespero global que a primeira figura do Apocalipse emerge. O apóstolo João a vê subindo do mar, Apocalipse 13:1, que na simbologia bíblica muitas vezes representa a agitação das nações, o caos da humanidade. Este não será um monstro de filme de terror, mas sim o anticristo em sua forma mais sedutora. Um líder político carismático, brilhante, um mestre da diplomacia que encantará o mundo. As profecias de Daniel já apontavam para essa figura, um governante que se levantaria para estabelecer um sistema de controle global sem precedentes. Ele será a resposta que o mundo sem Deus tanto procurou, a personificação da solução humana para problemas que só podem ser resolvidos espiritualmente. E é por isso que sua ascensão será um dos mais claros sinais do fim. A escatologia não é sobre assustar, mas sobre preparar. E entender essa primeira besta é o primeiro passo para não sermos enganados. Agora, veja bem, esse líder não agirá sozinho. O poder político, por si só, não consegue cativar o coração e a alma das pessoas. É aqui que entra a segunda figura, a segunda besta que João vê emergindo da terra, Apocalipse 13:11. Se a primeira besta é o poder político e militar, esta segunda é o poder ideológico e religioso, e nós o conhecemos como o falso profeta. Pense nele como o grande ministro da propaganda do anticristo. Sua função é puramente espiritual, mas de uma espiritualidade corrompida. Ele realizará prodígios, milagres e sinais tão impressionantes que enganarão até mesmo aqueles que se consideram prudentes. Este é um alerta profundo para nós hoje. Em uma era de tanto engano e com o visível aumento da iniquidade, precisamos ter nosso alicerce firmado na rocha, que é a palavra. O falso profeta promoverá uma onda de apostasia, levando as pessoas a abandonarem a verdadeira fé para abraçar um sistema que adora o homem em vez de Deus. Ele fará o mundo se curvar à primeira besta, usando uma retórica de unidade e paz, mas que, na verdade, pavimenta o caminho para a tirania. A ascensão dele é um dos sinais do fim mais sutis, pois ele usará a própria linguagem da fé para promover a perdição. Imagine então a sinergia devastadora dessas duas figuras operando em conjunto. De um lado, o anticristo, com todo o poder político, econômico e militar, unificando o mundo sob um sistema de controle global. Do outro, o falso profeta, validando esse sistema com milagres e uma teologia pervertida, capturando a lealdade espiritual das massas. Juntos, eles criarão o ambiente perfeito para o passo final de seu plano, a imposição da marca da besta.
Este sistema unificado terá seu epicentro em Israel, com eventos cruciais acontecendo em Jerusalém, possivelmente ligados à reconstrução do Terceiro Templo, um evento que muitos estudiosos da escatologia aguardam. A convergência entre tecnologia e profecia se tornará evidente aqui, pois esse controle exigirá um sistema que hoje já vemos se desenhar com debates sobre chips implantáveis e um vindouro controle econômico digital. Eles não estão apenas construindo um império, estão erguendo um sistema de adoração que culminará no juízo final e que exigirá uma escolha de cada alma na terra, uma escolha que definirá o destino eterno. O número 666 não será apenas um código, mas o selo de pertencimento a esse sistema. Meu amigo, agora que o palco está montado com o anticristo e o falso profeta, a grande peça do engano começa de fato. O falso profeta, como um mestre ilusionista a serviço do mal, não vai conquistar corações com discursos vazios, mas com poder. A Bíblia, no livro do Apocalipse, diz que ele opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Apocalipse 13:13. Imagine o impacto disso em um mundo já abalado por guerras e rumores de guerras, desesperado por uma prova do divino. As pessoas verão esses atos como a confirmação de que o novo sistema global é abençoado por uma força superior. Este é um dos mais perigosos sinais do fim, o poder sobrenatural usado para enganar. Hoje, já vemos o fascínio das pessoas por espetáculos e a busca incessante por experiências místicas. O falso profeta vai explorar essa fome espiritual até as últimas consequências. Ele fará com que a humanidade, seduzida por milagres, desvie o olhar do verdadeiro Deus e o fixe na figura do anticristo. As profecias bíblicas nos alertam que a batalha final é, acima de tudo, uma batalha pela adoração, e o engano será a principal arma do inimigo. O ápice do engano do falso profeta não se limita aos milagres, ele os usa para um propósito específico e terrível: convencer a humanidade a construir uma imagem à besta. Apocalipse 13:14. Pense no que isso significa. Não é apenas uma estátua de pedra. Aqui, a tecnologia e profecia podem se encontrar de uma forma assustadora. Seria uma imagem holográfica, uma forma de inteligência artificial avançada? A profecia diz que ele terá poder para dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse. É uma imitação diabólica da criação, uma afronta direta a Deus que soprou o fôlego da vida em Adão. E o que essa imagem viva fará? Ela emitirá um decreto de morte para todos os que se recusarem a adorá-la. A pressão será imensa. O sistema de controle global do anticristo passará de uma sedução política para uma tirania religiosa explícita. Este ato, possivelmente ocorrendo no Terceiro Templo em Jerusalém, seria a abominação da desolação de que falaram o profeta Daniel e o próprio Jesus em Mateus 24, o ponto de virada definitivo no fim dos tempos. É neste ponto que a grande divisão da humanidade se torna clara como o dia. A adoração forçada à imagem da besta será o teste de fidelidade supremo. Adorar significa entregar sua lealdade, sua alma, ao sistema do anticristo. Recusar significa arriscar a própria vida. Isso vai muito além da política. É a manifestação final da apostasia, a rebelião organizada contra o Criador. Imagine a pressão social, a perseguição, o isolamento daqueles que se mantiverem fiéis a Jesus. Essa adoração obrigatória é o condicionamento espiritual para o passo seguinte, a aceitação da marca da besta. Afinal, se alguém já se curvou à imagem, por que hesitaria em receber o sinal de pertencimento a esse sistema? Este é o momento que separa o trigo do joio, preparando o cenário para o controle econômico total e, finalmente, para o juízo final. A resistência a essa idolatria global é o que definirá os verdadeiros heróis da fé,
aqueles que aguardam com esperança a segunda vinda de Cristo, independentemente do custo. Meu amigo, depois que o mundo se curva perante a imagem, o falso profeta, agindo em nome do anticristo, dá o passo mais ousado e definitivo para cimentar o seu controle global. A Bíblia é espantosamente específica aqui, e é por isso que a escatologia é tão fascinante e vital. O livro do Apocalipse nos diz que ele faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Apocalipse 13:16. Observe a abrangência disso. Ninguém fica de fora. Não importa seu status social, sua conta bancária ou sua influência. A imposição é universal. Esta é a marca da besta, o infame selo de lealdade a um sistema que se opõe a Deus. Por séculos, as pessoas se perguntaram como isso seria possível. Hoje, com a convergência da tecnologia e profecia, conseguimos vislumbrar mecanismos como chips implantáveis, biometria avançada ou outras tecnologias de identificação digital que poderiam cumprir essa profecia ao pé da letra. Não se trata de uma teoria da conspiração, mas de observar como o mundo está construindo, talvez sem perceber, a infraestrutura para que estas profecias bíblicas se materializem no fim dos tempos. Mas vamos aprofundar um pouco mais, pois a localização desse sinal carrega um simbolismo poderoso. Por que na mão direita ou na testa? Isso não é aleatório. A mão direita, na cultura bíblica e em muitas outras, representa nossas ações, nosso trabalho, nossa força, aquilo que fazemos e produzimos. Aceitar a marca da besta na mão significa, simbolicamente, comprometer suas obras, seus talentos e seu sustento ao sistema do anticristo. É dizer, eu trabalho para este reino, eu construo este sistema. A testa, por outro lado, é o centro do intelecto, da identidade, das crenças e da vontade. Receber o sinal na testa é uma declaração de lealdade mental e espiritual. É como se a pessoa dissesse, eu penso como este sistema, eu creio nesta filosofia, minha mente pertence ao anticristo. Portanto, a marca é um ato de entrega total, de corpo e alma, de ações e pensamentos. É a antítese do selo do Espírito Santo, que marca os filhos de Deus como sua propriedade. É a aceitação de uma nova identidade, a identidade do homem que se fez Deus, representada pelo enigmático número 666. Essa imposição criará a linha divisória final na humanidade, o ponto sem retorno antes do juízo final. A escolha será inevitável e terrivelmente clara. O aumento da iniquidade chegará ao seu auge, e a sociedade, já mergulhada na apostasia, verá a recusa da marca como um ato de rebelião, de perturbação da paz. Ser fiel a Deus em um mundo que abraçou o anticristo será o maior ato de coragem da história. E para tornar essa escolha ainda mais angustiante, essa marca não será apenas um símbolo de lealdade, mas uma chave indispensável para a vida cotidiana, a ferramenta que dará ao sistema o poder de decidir quem come e quem passa fome, quem participa da sociedade e quem é excluído dela. Este é o gatilho para a próxima fase do plano, um nível de cerco e pressão que o mundo jamais viu, o estabelecimento de um controle econômico absoluto que testará a fé dos santos de uma maneira inimaginável enquanto aguardam a segunda vinda de Cristo. Meu amigo, se a imposição da marca na mão ou na testa é o ato de selar a lealdade, a consequência imediata desse ato é onde a verdadeira tirania se revela de forma brutal e cotidiana. O sistema do anticristo não se contenta com uma adoração forçada. Ele exige submissão completa, e a forma mais eficaz de garantir isso é através do estômago e do bolso. A profecia no Apocalipse é direta e assustadoramente clara. A marca é imposta, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome.
Apocalipse 13, 17. Pense nisso por um instante. Toda a atividade econômica, desde comprar um pão na padaria até pagar o aluguel, passará a depender dessa única credencial. Este é o ápice do controle global, o sonho de todo tirano materializado. Hoje nós já vemos os alicerces desse sistema sendo construídos. O avanço das moedas digitais, a pressão pela eliminação do dinheiro físico e a criação de identidades digitais centralizadas. A tecnologia e profecia caminham lado a lado, mostrando como um sistema de controle econômico tão absoluto não só é possível, mas está se tornando cada vez mais plausível no cenário do fim dos tempos. Agora, vamos trazer essa realidade profética para o nível pessoal, para o drama humano que ela representa. A perseguição aqui não será apenas ideológica, será prática, diária e implacável. Imagine a cena: um pai de família tentando comprar remédios para seu filho doente, mas a transação é negada, porque ele não tem a marca da besta. Imagine uma jovem tentando conseguir um emprego para se sustentar, mas todas as portas se fecham porque ela se recusou a comprometer sua fé. O aumento da iniquidade se manifestará na frieza de uma sociedade que aceita esse sistema como normal. Aqueles que resistirem serão vistos não como fiéis, mas como párias, como egoístas que se recusam a participar da nova ordem de paz e segurança prometida pelo anticristo. A tentação de ceder será imensa, um sussurro constante: é só uma marca, Deus vai entender, eu preciso sobreviver. É um teste de fé em sua forma mais crua, que nos ensina a importância de construir nossa dependência em Deus hoje, e não nas estruturas financeiras deste mundo, pois as profecias bíblicas garantem que elas são temporárias e falhas. Esta é, portanto, a escolha final que o sistema do anticristo e do falso profeta impõe à humanidade. De um lado, a promessa de sobrevivência material, de participação social, de uma vida normal dentro do sistema. O preço? Sua alma. Aceitar a marca da besta, com seu código de identidade, o enigmático 666, é assinar um contrato que garante conforto temporário em troca da condenação no juízo final. Do outro lado, a recusa. Um caminho de dificuldades materiais, de isolamento e perseguição, mas com a consciência limpa e a alma segura nas mãos de Deus. É a fé que crê que, assim como Deus sustentou o povo de Israel no deserto, Ele também sustentará seus filhos na grande tribulação, enquanto aguardam a gloriosa segunda vinda de Cristo. E já que falamos tanto nesse sinal e no seu número, a mente curiosa e o espírito atento inevitavelmente se perguntam: mas o que significa afinal esse número? O que está por trás do mistério do 666? Esse é o próximo segredo que precisamos desvendar juntos. Meu amigo, depois de entendermos a função terrivelmente prática da marca da besta, o controle econômico total, a palavra de Deus nos convida a um nível mais profundo de revelação. O Apocalipse nos apresenta um enigma, um desafio à nossa percepção espiritual. Ele diz: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Apocalipse 13, 18. A primeira frase é a chave de tudo. Aqui há sabedoria. Isso nos ensina que o 666 não é apenas um código a ser quebrado por uma fórmula matemática, mas um mistério a ser compreendido com discernimento espiritual. Ao longo da história, muitos tentaram associar esse número a imperadores, ditadores ou sistemas políticos. E embora o espírito do anticristo já opere no mundo, a profecia aponta para uma manifestação final. O número representa a essência de um sistema e de um homem que encarnará a rebelião humana contra Deus. A escatologia nos mostra que este não é um jogo de adivinhação, mas um chamado para estarmos espiritualmente atentos aos sinais do fim.
Para calcular o número, precisamos entender o seu simbolismo. Na numerologia bíblica, o número 7 frequentemente representa a perfeição e a totalidade divina. Pense nos 7 dias da criação. O número 6, por outro lado, é consistentemente o número do homem. O homem foi criado no 6º dia e o 6 representa o esforço humano, a obra humana, sempre um pouco aquém da perfeição divina do 7. Agora, o que acontece quando você repete o número da imperfeição humana 3 vezes? O 666 é a exaltação máxima do homem. É a trindade da imperfeição se colocando no lugar da Santíssima Trindade. É o homem gritando para o universo: eu sou meu próprio Deus, eu sou meu próprio Salvador, eu sou minha própria fonte de verdade. Este número é a assinatura da filosofia humanista levada à sua conclusão mais arrogante. Ele representa um sistema global cujo alicerce é a crença de que a humanidade, através da sua própria genialidade, da sua tecnologia e profecia secular, pode criar o paraíso na Terra, tornando Deus obsoleto. É a essência da apostasia e o clímax do aumento da iniquidade. No fim dos tempos, esse número deixará de ser apenas um símbolo filosófico e se tornará a identidade operacional do sistema do anticristo e do falso profeta. A marca da besta será, de alguma forma, codificada com essa identidade. Aceitar a marca será o mesmo que endossar essa filosofia de autoadoração e rejeitar o Criador. O 666 será o login e senha para participar da sociedade, a prova de que você pertence ao reino do homem. Entender isso hoje nos dá uma ferramenta poderosa de discernimento. Podemos identificar o espírito do 666 em toda a ideologia que busca exaltar o homem, marginalizar Deus e prometer uma salvação puramente terrena. Mas uma vez que entendemos o sistema, a marca e sua identidade, uma pergunta inevitável e angustiante surge no coração de todo crente. O que acontecerá de fato com aqueles que olharem para tudo isso e por amor a Cristo disserem não? Qual é o preço da fidelidade? Meu amigo, agora que desvendamos o sistema, a marca e seu número, chegamos ao coração da provação humana no fim dos tempos. O que acontece com a alma corajosa que olha para o sistema do anticristo e diz não? A resposta é tão brutal quanto o sistema que a impõe. A primeira consequência, como vimos, é a exclusão do controle econômico. Isso significa fome, miséria e a impossibilidade de prover para a própria família. Mas a perseguição vai muito além. Aqueles que recusarem a marca da besta serão rotulados como inimigos do Estado, como terroristas que ameaçam a paz e a segurança do novo controle global. Eles serão caçados, marginalizados e odiados por uma sociedade que abraçou a apostasia como sua nova religião. Jesus nos alertou em Mateus 24 que haveria um tempo de aflição como nunca houve antes. E esta é a manifestação final dessa profecia. O decreto de morte que o falso profeta emitiu contra os que não adoraram a imagem será aplicado com fúria contra os que rejeitarem o sinal do seu mestre, o anticristo. É aqui, no meio do fogo da provação, que a verdadeira natureza da fé se revela. A fidelidade a Deus, neste cenário, não é uma convicção teórica, mas uma resistência diária e custosa. É a fé que ecoa as palavras de Sadraque, Mesaque e Abednego diante do rei da Babilônia. O nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses. Daniel 3, 17 e 18. O livro do Apocalipse reserva uma honra especial para esses heróis da fé. Ele fala de ver as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos. Apocalipse 24. Para o mundo, o martírio é o fim, a derrota. Mas na escatologia divina é a graduação com honras, o testemunho supremo de amor e lealdade que garante uma recompensa eterna.
Essa coragem final é forjada nas pequenas escolhas de fidelidade que fazemos hoje, na forma como resistimos à pressão para nos conformar e defendemos a verdade, mesmo quando isso nos custa caro. Portanto, o cenário do fim dos tempos nos apresenta o grande paradoxo da fé cristã em sua forma mais extrema. Ao recusar a marca da besta e o número 666, o fiel perde tudo o que este mundo valoriza: segurança, conforto, aceitação social e, em muitos casos, a própria vida. No entanto, ao perder essa vida temporária, ele garante a vida eterna. Ele troca a cidadania no império do anticristo pela cidadania nos céus. É a demonstração final de que seu tesouro não estava na terra, mas no reino que há de vir. Essa perseguição implacável e essa fidelidade inabalável elevam a tensão da história humana ao seu ponto máximo. De um lado, um sistema global em pleno poder. Do outro, um remanescente fiel e sofredor. Como esse impasse se resolve? A história pode parecer sombria, mas não termina aqui. A perseguição é a palavra do homem, mas Deus reserva para si a palavra final, o juízo final e a vitória gloriosa daqueles que perseveraram. Meu amigo, minha amiga, chegamos ao grande finale. Após a escuridão da perseguição, a arrogância do anticristo e a tirania da marca da besta, o céu se abre. A resposta de Deus à rebelião humana não é o silêncio, mas a intervenção gloriosa. O livro do Apocalipse é enfático ao afirmar que, embora a aceitação da marca 666 ofereça sobrevivência temporária no sistema de controle econômico, ela é um bilhete só de ida para a condenação eterna no juízo final. Apocalipse 14, 9, 11. O sistema do homem, com todo o seu poder e sua tecnologia e profecia secular, é pesado na balança divina e achado em falta. A paciência de Deus tem um limite e o sofrimento dos seus santos tem um propósito. Cada ato de fidelidade, cada lágrima derramada na recusa em se curvar, foi registrado nos céus. A segunda vinda de Cristo não será mais uma promessa sussurrada, mas uma realidade avassaladora que interromperá o curso da história humana e do controle global. A balança da justiça divina, então, pende para o lado dos fiéis. Aqueles que foram caçados, ridicularizados e mortos por sua recusa em adorar a besta e sua imagem são agora os protagonistas da maior reviravolta da história. A profecia que vimos antes se cumpre em sua totalidade. Eles, os perseguidos, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 24. Esta é a vitória dos fiéis. Não uma vitória abstrata, mas uma participação real e gloriosa no reino de Cristo. Sua fidelidade diante da perseguição e da ameaça do falso profeta lhes confere a honra de julgar o mundo ao lado do Rei dos Reis. A recusa da marca da besta não foi o fim de suas histórias, mas o início de seu verdadeiro legado eterno. É a prova final de que escolher Deus, mesmo em meio ao aumento da iniquidade e da apostasia generalizada, é o único investimento com retorno garantido pela eternidade. E assim, a jornada da escatologia, que começa com os sombrios sinais do fim, guerras e rumores de guerras, a ascensão do anticristo, a batalha por Jerusalém que pode envolver nações como em Gog e Magog, termina em uma luz ofuscante. A vitória final não pertence ao sistema do homem, mas ao Cordeiro que foi morto e ressuscitou. Os nomes que foram apagados dos registros do controle econômico da terra estavam o tempo todo gravados de forma indelével no livro da vida. O sofrimento da grande tribulação, por mais intenso que tenha sido, se revela como leve e momentâneo em comparação com o peso eterno de glória que é revelado. A história termina não com o triunfo dos 666, mas com a adoração eterna ao único Deus verdadeiro.
A luta cessou, a fé foi provada e a vitória dos santos é completa, absoluta e para todo o sempre. A verdade foi revelada. Agora você conhece a estratégia completa do inimigo e o caminho da vitória dos fiéis. A pergunta final não é mais o que vai acontecer, mas sim o que você vai fazer a partir de hoje para se preparar. Deixe sua opinião sincera nos comentários, compartilhando o que mais te impactou neste vídeo. Sua experiência fortalece a todos nós. Se você ainda não faz parte desta comunidade de guerreiros espirituais, se inscreva agora e ative o sino para não ficar de fora das próximas revelações cruciais. A jornada não termina aqui. Continue seu preparo assistindo ao vídeo recomendado que está aparecendo agora na sua tela. Fiquem na paz e permaneçam vigilantes. Eu sou o Visão Profética.